Bom, sejam muito bem-vindos e Muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre por que variabilidade genética não é diversidade genética. Gente, olha, esse conceito dá uma dorzinha de cabeça, porque aparentemente parece ser a mesma coisa e algumas vezes a gente conversa sobre isso, fala sobre isso, como se de fato fossem sinônimos, tá? Então, é uma confusão muito comum que a gente vê tanto nos trabalhos, quanto nos artigos, quanto nas defesas. E eu até estava conversando com uma seguidora nossa, que foi a inspiração dessa conversa, porque a gente estava falando, né, digamos assim, de vergonhinhas que a gente passou em alguns momentos por não saber definições e tudo mais. E eu já contei para vocês aqui que eu passei uma vergonhinha porque eu não sabia. sobre a definição de haplótipos, pelo menos não como eu deveria saber durante a minha defesa. Eu achei que eu estava arrasando, que eu sabia, mas lá na hora o professor fez uma pergunta e eu descobri que eu não sabia. Mas enfim, aí eu sei que eu fiquei com muita vergonha, sabe? E aí ela comentou que uma vez ela ficou com vergonha, assim, passou por uma situação constrangedora, porque lá na banca dela perguntaram para ela qual Era a diferença entre variabilidade genética e diversidade genética, sabe? E aí ela não conseguiu responder, digamos assim, a contento, sabe? E foi por isso que eu me inspirei a fazer essa conversa, porque daí eu fui lembrando sobre várias situações em que pessoas passaram por isso e às vezes você fica até um pouco com, vamos falar assim, com uma vergonhinha, né? De chegar para o professor e perguntar, professor, o que é variabilidade genética e diversidade genética? Porque em tese é uma coisa básica, é o nosso material de trabalho, mas as pessoas não conversam com a gente sobre conceitos básicos que são essenciais para que a gente consiga fazer as nossas discussões, as nossas interpretações, as nossas escolhas, né? Então a gente vai conversar sobre isso. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui para mim, não deixe de colocar. Esse espaço é um espaço em que você tem liberdade de perguntar, liberdade de falar. Eu quero aproveitar e pedir para você já dá um joinha aí pra gente, compartilhar o vídeo, tá? Mandar para os amigos, mandar para as amigas. Passa esse conteúdo adiante, chama mais gente para conhecer o Entenda Genética, que eu tenho certeza que eles vão se beneficiar do conhecimento que a gente coloca aqui, tá bom? Olha só, quando nós estamos avaliando, estudando, pesquisando, a gente tem uma população que a gente está buscando caracterizá-la, né? Buscando entendê-la e buscando respostas, né? Então, toda vez que você começa um trabalho, você precisa de ter as perguntas que te orientam nessa busca. E não importa se você está trabalhando aqui com populações humanas, se você está trabalhando com populações de plantas, com populações de animais, de mamíferos, de insetos, não importa, gente. Uma vez que você tem a pergunta e o DNA, você é capaz de investigar qualquer coisa. Isso é outra objeção que eu tento tirar da cabeça de vocês. Ah, porque ela trabalha com planta, ela não consegue interpretar nada de bicho. Ou não dá nenhuma contribuição para a parte, por exemplo, clínica. Não tem nada a ver. Você é um geneticista, você é um pesquisador, uma pesquisadora, então você consegue fazer plenamente essas coisas. Mas você tem que ter em mente que você está avaliando uma população, você está avaliando um conjunto ali de indivíduos e você está investigando coisas sobre ele, ok? Certo. Então, vamos pensar numa população de pássaros aqui, só para a gente conseguir ancorar melhor. Quando você está pensando numa população de pássaros, imagina aí um monte de passarinho que você viu. Quando você olha assim, meio que, digamos, a passando rapidamente, você não vê diferença entre eles assim tão grande. Você vai conseguir avaliar se você for olhar o tamanho de bico, as penas, lá. Então, assim, demora muito essa caracterização fenotípica. Imagina a caracterização genética. É outro universo. Então, só olhando o fenótipo, assim, se eu estou trabalhando com marcadores neutros, é complicado eu determinar o meu genótipo, é complicado determinar minha diversidade genética. Você pode, quando está trabalhando com populações assim, ter duas abordagens, né? A primeira é você caracterizar a variabilidade genética e a outra é você caracterizar a diversidade genética dessa população que é desconhecida para você, né? Afinal de contas, você coletou, está olhando para ela, mas não dá para você falar como que é sem antes acessar isso.
Nós acessamos geneticistas a diversidade genética, a variabilidade genética a partir dos marcadores moleculares. Então, você vai escolher aí a classe de marcador molecular do seu interesse, que vai te ajudar a responder as suas perguntas, porque a partir dela você consegue obter, então, os dados genéticos, certo? Só que uma coisa, antes da gente trabalhar esse conceito de diversidade e de variabilidade, a diferença entre eles, que a gente tem que saber e deixar muito claro qual que é o conceito de polimorfismo genético. Porque também tem uma mistura aí dos conceitos de polimorfismo genético, variabilidade genética e diversidade genética. Porque se você for parar para pensar, todos eles meio que você pensa em diferenças, você parte do princípio que há diferenças, mas esses conceitos eles são bem específicos para cada caixinha que ele vai tentar explorar. Então, quando você vai buscar esses dados, extrair esses dados genéticos, você precisa de um marcador que seja polimórfico, ou seja, que para aquela região do DNA que ele vai gerar cópias, né, ou que ele vai ser sequenciado, aquela região que você escolheu estudar, você tem várias formas alternativas para ela. Então, pensa, eu tenho aqui essa chave de fenda, e ela é uma região que eu estou buscando estudar, tá bom? Então, essa região chave de fenda, ela precisa ter várias formas alternativas, todas vão ser chave de fenda, tá? Mas ela precisa ter várias formas alternativas para eu dizer que é uma região polimórfica do DNA. Só que tem uma definição para polimorfismo, não é simplesmente ter formas alélicas distintas, tá? Nenhum desses alelos que existe na sua população, nenhuma dessas formas alternativas pode ter uma frequência superior a 99%. Então, supondo que eu tenha essa variante aqui, que a minha chave de fenda é verde. Esse alelo chave de fenda verde, ele não pode estar com uma frequência na minha população, pensa na população de pássaros que eu havia falado com vocês, então ele não pode estar numa frequência maior que 99%. Nath, é só 99%? Não. Tem outra definição também que assume que um locus é polimórfico quando você tem uma frequência superior a. Que nenhum deles tem uma frequência superior a 95%, tá? Se você tiver um marcador que tem uma frequência acima de 99%, tá? Ou acima de 95%, aí vai depender do autor que você escolheu, né? Para você assumir isso, assumir polimorfismo. Aí você tem um locus que a gente fala de monomorfo, ou seja, a gente assume que não há variação nele, entendeu? Ou que a variação é desprezível. Então, quando você está lá no laboratório, que você está pipetando, que você está fazendo ali a sua PCR, ou as suas reações de sequenciamento, ou a sua reação a sua PCR quantitativa, você está buscando essas variações e você não quer encontrar um gel que não tenha variação. O gel ele vai revelar para você as diferenças ou o sequenciamento, né? Ou então a PCR em tempo real, as variantes, as variações que você tem. Quando você tem esse resultado, então você faz a genotipagem e é uma forma aí que a gente começa então a buscar esses dados para ter a nossa, vamos dizer assim, o nosso banco de dados para as nossas análises. Muito bem, mas o que seria então a variabilidade genética? Quando eu falo que uma população tem variabilidade genética, o que eu estou dizendo? Gente, a variabilidade genética são as diferenças que você encontra nas suas populações, tá? Então, eu não sei cadê meu estojo de canetinha que eu sempre uso aqui para explicar para vocês, mas tudo bem. Pensa aí em várias canetinhas coloridas, tá? Então, é como se fossem várias canetinhas coloridas, mas a caneta é uma só, e aí você caracteriza essa população com várias canetinhas coloridas. Então, nelas a gente tem variabilidade genética. Isso não significa que as nossas populações tenham diversidade genética, e eu já vou chegar lá. Mas essa variação genética em uma população, ela é a fonte, tá? Ela é o material em que a seleção natural, a adaptação, a especiação dependem. Sem variação, você não consegue ter processos evolutivos, porque sem a variação não vai ter mudança. E toda vez que a gente está falando de evolução,
nós estamos falando de mudanças nas frequências alélicas de uma geração para outra. Então, essa variabilidade, essas formas distintas dos alelos nas nossas populações, e foi justamente por isso que eu comecei aqui conversando com você sobre o que é um polimorfismo. Não é simplesmente várias formas alternativas de um gene, tem uma definição por trás, né? O que é isso, né? Por que a gente vai, então, o que é uma população, como que a gente está avaliando isso? Então, essa variabilidade genética são essas formas alternativas que a gente tem dos alelos nas nossas populações. Uma determinada região que você sequenciou, você vai ter diferentes constituições genéticas para aquela mesma região. Obviamente, a gente está falando aqui sempre da mesma região de referência, tá? Então, tudo isso constitui a variabilidade genética. Qual é a fonte da variabilidade genética? O que gera variabilidade genética? Aí a gente entraria em uma conversa sobre fatores evolutivos. Então, a fonte da variação genética, que a gente fala, a matéria-prima da variação genética, é a mutação. Então, quando a gente tem um processo de mutação, que é quando você tem uma forma alternativa, a forma de um gene ou de um alelo que é mutada para outra e fixa-se nas populações, porque aconteceu uma mutação, mas não necessariamente ela vai fixar nas populações, exatamente. Então, você precisa ter essa mutação, e essa mutação ela precisa se manter no seu pool gênico ou na sua piscina de alelos. O que é uma piscina de alelos ou pool gênico? São os alelos que constituem a população que você está avaliando. São todos os alelos do universo e multiverso de uma espécie? Não. O pool gênico é daquela população que você está avaliando. Então, por exemplo, às vezes você tem um determinado marcador genético e para determinadas populações você não vai encontrar variabilidade genética para aquele marcador. Isso não significa que ele não tenha variabilidade genética para outras populações, porque a gente tem diferença entre as populações. Então, esses comportamentos, essa caracterização diferem bastante, tá bom? Então, gente, pense aí em novelos de lãs, por exemplo. Você tem várias cores de novelos de lãs, várias conformações, alguns são mais pintadinhos, outros são só de uma cor. Hoje tem uma infinidade de novelos de lã. Eu adoro fazer tricô, né? Então eu fico louca quando eu vejo, embora eu tô parando, eu tenho que voltar a fazer meus tricôzinhos, mas tem vários tipos de lãs que a gente encontra aí. Então pense que essas lãs que a gente encontra, as diferentes cores e texturas, elas são alelos, elas são variabilidade genética de lãs, vamos dizer assim, né? Fazendo um trocadilho. Você tem a variabilidade, você tem formas alternativas, mas elas por si só não vão dizer para mim se tem diversidade genética ou não. Nath, então peraí, você está me falando que eu posso ter alelos distintos em uma população. Sim, estou dizendo isso. Mas que não necessariamente eu tenho uma diversidade genética? Sim, eu estou te dizendo isso. Porque diversidade genética, gente, é o nível, e vamos pensar assim, nível populacional, tá? Porque a gente está conversando aqui sobre populações. Então, a diversidade genética, em nível populacional, é a soma de toda a variabilidade de todo o genoma entre os indivíduos dos quais ela é composta, essa população, tá? Então, a gente vai somar tudo que a gente tem ali em termos de variabilidade genética dos nossos marcadores. Mas essa é uma das definições que a gente tem, e eu peguei essa definição do livro Molecular Evolution, tá? Mentira, Molecular Ecology, falei Molecular Evolution? Não, ele não tá aqui. Mas enfim, eu peguei dessa definição, então seria, digamos assim, essa somatória da variabilidade genética. Mas para ficar mais claro, vamos para um outro conceito, um pouquinho distinto. Você pode definir diversidade genética como a quantidade de variação que você observa entre sequências de DNA homólogo. E aqui não se atém apenas a sequência, a gente pode falar de fragmentos aqui, tá? Dos microsatélites, dos SNPs. Então, é a quantidade de variação que você tem nessas sequências de DNA homólogo entre os diferentes indivíduos de uma determinada população e de uma determinada espécie. Então, perceba que a gente começou a andar um pouquinho. Quando eu falei para você de variabilidade genética, eu estava falando dessas formas alternativas que nós temos, né? Então, a gente tem ali uma região determinada e as formas alternativas conferem variabilidade para aquela população. Eu tenho, inclusive, matéria-prima
para que a evolução trabalhe ali, né? Que são os fatores evolutivos trabalhem ali. Então, seleção, adaptação e tudo mais. A diversidade genética já é essa quantidade, esse amontoado de variabilidade que nós temos. Nath, mas não é a mesma coisa isso? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente tem essas formas alternativas, né? Então, se eu tenho várias formas alternativas ali de um gene, mas essas formas alternativas, elas não estão, por exemplo, não tem heterozigosidade na minha população, eu vou dizer para você que a diversidade genética é baixa, porque a diversidade genética são várias métricas que nós temos, por exemplo, o número efetivo de alelos, a própria heterozigosidade, a diversidade alélica, que nos ajudam a metrificar essa diversidade genética, entendeu? Então, você pode ter muitos alelos nessas populações, distintos alelos nessas populações, e você olha ali e vê aquela variação gigantesca, mas se você não encontrar esses alelos combinados de formas distintas no seu indivíduo, você não tem uma diversidade genética elevada. E a gente vai medir, né, essa diversidade genética através dos testes estatísticos, através, então, dos programas que você utiliza para fazer esse cálculo. Você consegue fazer diversos tipos e a partir daí você pode, por exemplo, ver se tem fluxo gênico ou não, se essas populações têm diferenciação genética ou não. Mas para pensar em diversidade genética como o nível de variação que você tem numa população. Então, o nível de variação que você tem nessa população ou nas espécies e também entre as espécies ou grupos de populações. A gente pode metrificar isso. Metrifica-se pela heterozigosidade, metrifica-se pela diversidade alélica, pelo número efetivo de alelos e assim por diante. Então, imagine só que você tem lá na sua população vários alelos, ou seja, uma população que tem uma variabilidade genética alta, tá? E aí, você vai avaliar um indivíduo nessa população. E esse indivíduo aqui, ó, ele apresenta duas formas alélicas nas populações. Essa forma alélica aqui, então, amarelinha, dourada e essa preta, estão no indivíduo, tá? É uma população com variabilidade genética e que tem diversidade genética, porque eu tenho vários indivíduos que também têm essa mesma composição de heterozigotos, né? Então, eu tenho formas diferentes no mesmo alelo. Agora, vamos pensar que... Eita! Usa a criatividade mental aí, gente. Vamos lá. Que você tem na população indivíduos também que têm alelos, tá? Iguais no mesmo indivíduo. Então, a gente tem homozigotos. Só que eu posso ter uma proporção maior de heterozigotos ou uma proporção maior de homozigotos. E é isso, gente, que vai, então, me mostrar como é que está a minha diversidade genética, a minha saúde populacional, daquilo que eu estou avaliando. Se eu tiver uma proporção muito maior de heterozigotos, eu tenho uma diversidade genética maior. Mas eu posso ter uma variabilidade genética imensa nas populações. Vários alelos naquelas populações, que não necessariamente eu vou encontrar esse cenário aqui. Por quê? Porque esse cenário, ele depende de um fator muito importante. Qual seria esse fator? Sexo, fluxo gênico, cruzamento. Então, se é um cruzamento, se a gente tem uma quantidade muito grande de endocruzamento, ou seja, cruzamento entre indivíduos aparentados, eu elevo a minha taxa de endogamia. Então, a endogamia, ela é uma coisa muito complicada nas populações, porque a gente não quer que uma população seja endogâmica, embora na natureza a gente tenha populações endogâmicas que estão muito bem, obrigada, tá? Geralmente a gente coloca a endogamia como algo muito ruim, mas se na natureza ocorre aquelas populações evoluindo daquela forma, ok, é a característica daquela espécie, daquela população. Mas se a endogamia ela ocorre por outros fatores, como por exemplo restrição ao fluxo gênico, por causa de uma área que antes era maior e acabou sendo reduzida, por algum evento climático ou algum, sei lá, fator Eita, que eu me lasquei aqui. Vou tentar falar e não deu. Algum fator causado pelo homem. Pronto, sei lá, desmatou ali um ambiente. Aí você reduziu essa área, então esses indivíduos passaram por um processo de bottleneck
essa população, e agora você tem indivíduos que estão cruzando entre si e são aparentados. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, algumas doenças que se manifestam, porque quando você tem heterozigosidade, se esse alelo aqui for afetado, né, esse aqui segura as pontas. Isso não acontece quando a gente tem os alelos em homozigose, que são alelos deletérios, tá? Mas enfim, então a gente começa a fazer essa medida da diversidade, sabe? Vendo a proporção de heterozigotos que eu tenho, porque aí se eu tenho muito heterozigoto, significa que indivíduos não aparentados estão cruzando entre si. Pode ser que tenha um fluxo gênico entre essas populações, vindo de outras populações que estão contribuindo para o pool gênico dessa população. É por isso que variabilidade genética não necessariamente implica em diversidade genética, e é por isso que esses são conceitos distintos, tá? Por exemplo, se você tem um gel com marcador microsatélite, tá? E aqui a gente vai pensar em duas formas alternativas. A gente tem um marcador que só tem 2 alelos. A gente pode ter, então, um indivíduo que ele é homozigoto, a gente pode ter outro indivíduo homozigoto, e a gente tem o heterozigoto, que tem as duas formas alternativas do gene que a gente está estudando. Quando você olha para esse gene, você pode falar que a variabilidade genética é relativamente pequena. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 alelos apenas distintos. Mas a diversidade genética, embora a variabilidade genética seja pequena, pode ser elevada para essa população se eu tiver uma quantidade de heterozigotos elevada. É claro que a gente sabe que a diversidade genética, ela está ligada, conectada com a variabilidade genética, porque se eu não tiver variabilidade genética, como é que eu vou ter a possibilidade de 2 alelos distintos se encontrarem nas nossas populações? Então, eu não estou dizendo para você que esses conceitos, eles não são conectados, tá? Sim, eles são conceitos conectados, eles são conceitos que estão lado a lado um ao outro. Mas ter variabilidade genética não implica em ter diversidade genética. Mas para ter diversidade genética, a gente precisa ter variabilidade genética. Entendeu? Então, pensa o seguinte, pensa então novamente lá nos nossos alelos, né? Que eram os novelos de lã. Você tem ali diferentes novelos de lãs. A forma como você vai combinar isso, tá? Fazendo uma blusa, né? Um vestido, alguma coisa de tricô, seria então o seu genótipo. Então, o genótipo aqui, fazendo uma associação com o tricô, eu tenho ali as minhas linhas de cores diferentes. Quando eu faço a associação dessas linhas e eu tenho um produto ali, que é a tricotagem, eu tenho o meu genótipo. E aí, você pode pensar que uma vez que você tem esse indivíduo faz parte de uma população, certo? Então, como é que esse genótipo está distribuído nas minhas populações? Tá? Esse heterozigoto ou esse homozigoto, ele tem uma frequência menor ou uma frequência maior? Gente, essas partes de heterozigosidade e homozigosidade, o que acontece? Estão totalmente conectadas com os cálculos de ANOVA, que é a análise da variância molecular. Então, se você tem uma quantidade maior de homozigoto, heterozigoto, é a partir disso que a gente vai medir, inferir se tem diferenciação genética entre as populações ou não. Como é que está organizada as frequências alélicas dentro dessas populações? Será que elas diferem entre si? Então, imagine que você tenha, novamente puxando, né, para as lãs, vários conjuntinhos de lãs que seriam os seus genótipos. Como é que eles estão também organizados entre si? Então, se você olhar, por exemplo, aqui, uma população que tem uma predominância aqui de alelos vermelhos e uma que tem de alelos verdes, mas você observa, por exemplo, que aqui eu tenho um alelo verde que ocorre nessa população que tem predominância de alelos vermelhos, eu posso dizer que por aqui a gente teve um fluxo gênico entre essas populações e que essas populações não estão isoladas, tá? Por quê? Porque as populações, elas têm assinaturas genéticas. Então, se acontece alguma coisa ali, você olha no DNA, você consegue investigar, porque há assinaturas ali. Por outro lado, se eu tenho uma outra população aqui, que é constituída por genótipos marrons e pretos, e a gente não tem aqui nenhum alelo vermelho, nenhum alelo verde, eu posso dizer que essa população está isolada. Então, essas métricas que nós estudamos, né, de diversidade genética, elas estão totalmente correlacionadas com outras métricas que nos ajudam a entender os perfis das populações. Então, se é uma população com a diversidade genética baixa,
muito provavelmente você vai encontrar uma presença muito grande de homozigotos na sua população. Você pode ter uma variabilidade genética alta, mas que tenha um excesso de homozigotos, então sua diversidade genética é baixa. Mas você também pode ter uma variabilidade genética muito baixa nessas populações e também uma diversidade genética muito baixa nas populações. Por quê? Porque a variabilidade genética está conectada com a diversidade genética. Se eu tenho pouca variabilidade genética, eu posso ter populações com diversidade genética pequena. Mas métricas de diversidade genética, elas estão associadas ao genótipo e como esses genótipos, os alelos, se encontram ali nessas populações. Por outro lado, eu posso caracterizar uma população que tem, igual a que a gente está olhando, para os clipes coloridos. Então, imagina que cada um desses clipes sejam alelos. Nessa população A, eu tenho só clipes pratas. Então, aqui eu não tenho variação genética nenhuma. Eu estou trabalhando com um loco que é monomórfico, então, se eu fosse pensar em termos de caracterização genética, eu não tenho variabilidade genética e eu não tenho diversidade genética. Se eu não tenho variabilidade genética, não tem como eu ter diversidade genética. Simples desse jeito, tá? Mas se eu tenho uma população que eu tenho vários alelos ali presentes no meu pool gênico, né, eu posso ter uma diversidade genética elevada se eu tiver esse encontro entre alelos distintos, né, para gerar ali um genótipo distinto. Se eu tiver uma variabilidade muito alta, mas com uma diversidade baixa porque tem um excesso de homozigotos, eu tive endocruzamento. Entende? Então a gente começa a investigar e a puxar esse fio do novelo, né? Entender quais são esses processos que estão por trás de toda essa história. Então, minha gente, essa era a nossa conversa de hoje. Se você tiver alguma sugestão para o canal, coloca aqui para mim, me envia, não deixa de enviar, porque ó, essa conversa de hoje foi justamente uma sugestão de alguém que estava aqui conosco. E é isso, muito obrigada. Gosto muito de estar aqui com vocês, de conversar com vocês, de ter esse contato. Um beijo grande e até amanhã. Amanhã a gente tem novamente nossa conversa aqui, às 8 horas, sexta-feira também. E é isso. Um beijo grande e até breve.